Muito bem, queridos, queridas, estamos mais uma vez aqui para o nosso vídeo semanal. Enquanto eu vou falando com você, te cumprimentando, abra sua Bíblia em Lucas 6, Lucas no capítulo 6, o mesmo capítulo da semana passada, tá bom? Então, enquanto você vai abrindo, eu vou aqui dizendo que é uma alegria estar com você novamente, poder transmitir esse vídeo para você, e eu espero que o Deus que inspirou essas palavras leve você a um conhecimento pleno da sua verdade, porque Jesus tinha uma preocupação muito grande com isso. Ele dizia assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito bom viver a verdade com Deus do que viver uma mentira com os homens. É muito melhor viver uma verdade com Deus. Então, querido, eu vou fazer uma breve oração e logo em seguida nós vamos abrir a Bíblia em Lucas 6 e vamos ler o texto de hoje, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus querido e amado, derrama o teu Espírito, Senhor, sobre essas pessoas que vão ler, porque as tuas sagradas escrituras são diferentes de qualquer outro livro. Esse livro, quando é aberto, se nós desejarmos, se nós pedirmos, o autor do livro, aquele que inspirou, ele se faz presente conosco, nos orienta, nos guia, e vai nos preparar então para a mensagem, e vai nos dar um entendimento. Querido, se o seu coração se aqueceu, por favor, saiba que Jesus está querendo levar uma mensagem ao seu coração, tá bom? Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que tu aqueça esses corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós na semana passada lemos Lucas de 6, do verso 1 ao verso 5. Ali nós vimos Jesus sendo repreendido pelos fariseus porque os seus discípulos colhiam e preparavam um alimento no sábado, as espigazinhas. Muito bem. Jesus, então, disse a eles que Davi, o grande rei, que eles assim, tinham grande admiração, descumpriu a lei quando comeu os pães da proposição, ele e os seus amigos, seus soldados que estavam com ele. E o sacerdote consentiu com isso, permitiu que eles comessem os pães da proposição, que eram os pães sagrados. Se você quiser maiores detalhes, é só ver o vídeo anterior. O que acontece é que Jesus diz assim: Davi e os seus homens não foram punidos por causa disso. E aí Jesus estava querendo dizer para eles assim: é porque vocês interpretam a lei de forma errada. Vocês tiram da lei o principal sentido dela, o que a caracteriza, o que a faz existir, que é o amor, o princípio do amor. E o amor está contido a caridade, a bondade, a compaixão, a se colocar no lugar dos outros, fazer uma série de avaliações antes de você usar a dureza, a frieza, a morte da lei. Como Paulo dizia, né? A lei é fria, a lei mata. Mas, por outro lado, Paulo diz que a lei é justa, santa e boa. Então qual é o certo? A lei é fria e mata ou a lei é santa, justa e boa? Paulo não está se contradizendo, assim como Jesus também não está se contradizendo aqui. No verso 5 ele diz que ele é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado, ele fez todas as coisas e no sétimo dia ele criou o sábado. Ele não está contradizendo aquilo que ele criou. O que Jesus está fazendo é colocando as coisas nos seus devidos lugares. O sábado não foi criado com essas regras, com esses regulamentos dos homens. O sábado sempre teve como princípio a regra áurea, a regra básica, a regra primária, que é a lei do amor. Ok? Ela que rege todas as outras coisas. Paulo está falando a mesma coisa. Quando a lei está destituída desse princípio do amor, ela é fria,
e ela mata. Mas quando ela está imbuída do amor, ela é santa, justa e boa. Não há contradição. E não há um momento aqui dizendo que ela acabou e no outro momento dizendo que ela continua. Não existe isso. O que existe é uma interpretação errada dos homens a respeito da lei. E aí agora nós vamos ler então do 6 ao 11. Para você entender melhor o de hoje, seria bom que você que não assistiu, assistisse o vídeo anterior, em que eu falo sobre o Senhor do Sábado, que é de capítulo 6 de Lucas, de 1 a 5. Nós agora vamos continuar lendo do 6 até o 11, tá bom? Eu vou ler aqui na versão da Nova Bíblia Viva, que diz assim, ó, verso 6 do capítulo 6 de Lucas. Num outro sábado, ele estava ensinando na sinagoga e se achava presente um homem que tinha a mão direita aleijada. Verso 7. Os mestres da lei e os fariseus observavam atentamente para ver se ele curaria o homem naquele dia, visto que era um sábado. É que estavam ansiosos para encontrar alguma acusação para fazer contra ele. Verso 8. Como Jesus sabia os pensamentos deles, mesmo assim, disse ao homem da mão aleijada: venha para cá e fique aqui, onde todo mundo possa ver. Assim ele fez. O homem da mão aleijada fez, obedeceu. Jesus até aqui ainda não tinha curado o homem, tá bom? Pediu para ele vir e ficar aqui, ó, aqui no meio, aqui onde todos possam ver. Verso 9. Então Jesus disse aos fariseus e aos mestres da lei: eu tenho uma pergunta para vocês. É correto fazer bem ao sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? É óbvio que isso aqui é uma pergunta retórica. Se fosse perguntado para você e para mim se era certo fazer o bem, é óbvio que você e eu responderíamos: é certo fazer o bem. Você ia dizer que é para fazer o mal? É que Jesus está apenas ressaltando a hipocrisia deles. Está apenas ressaltando que o pensamento deles não se importa com o próximo. Eles não têm qualquer noção de realmente o que é guardar a lei. É isso que Jesus está ressaltando aqui. E eles vão entender perfeitamente. Eles vão entender. E aí no verso 10, Jesus diz: depois correu os olhos em volta, olhando um a um. Jesus olha um a um. Imagina o silêncio, imagina aquele homem ali da mão aleijada, a expectativa, todo mundo ali pensando, e agora? Aí Jesus disse então ao homem: estende a mão. O homem da mão aleijadinha estende a mão. Quando ele estende a mão, logo que ele fez isso, a mão ficou completamente normal outra vez. Que coisa maravilhosa, né? Tem um princípio muito importante aqui, mas nós vamos ver daqui a pouco. Verso 11. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram cheios de raiva e começaram a planejar a morte dele. Olha só. Queridos, prestem bem atenção aqui no verso 8. Aqui diz que Jesus sabia os pensamentos deles. E aí diz assim, ó, mesmo assim, apesar de Jesus sabendo das consequências, do perigo que ele corria, porque os pensamentos daqueles homens é que eles desejavam matar a Jesus e estavam esperando a oportunidade. Gente, aqueles homens poderiam ter pego Jesus, levado para fora da sinagoga e apedrejado Jesus ali, porque eles eram capazes disso. Agora você entende por que Jesus fez aquela pergunta retórica? É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Jesus deixou eles constrangidos
diante de todas as outras pessoas. Jesus ali criou uma situação em que como é que eles iam fazer o que eles queriam fazer se Jesus estava acabando de colocar as coisas nos seus devidos lugares? O real princípio do mandamento: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Ficou ruim para eles, não é? Mas aqui, olha só, Jesus, conhecendo o risco que corria, ainda assim, ele se recusou a ser governado por leis humanas que contrariam princípios divinos. Mesmo correndo risco de morte, Jesus não se acovardou, não se apequenou. É melhor deixar assim, sabe? Não é melhor não contrariar, é melhor não fazer, porque senão como é que as pessoas vão ver, como é que as pessoas vão entender isso? É chato, é isso, é aquilo, uma série de coisas que você poderia imaginar. Desculpas, né? Jesus não se apequenou. Jesus preferiu ser governado pelas leis divinas do que pelas leis de homens. O sábado é uma lei divina, mas as regras que os homens criaram eram regras humanas. Logo, não deveriam ser cumpridas. Então Jesus aqui não está descumprindo o sábado, ele está descumprindo as regras que aqueles homens criaram. E elas eram absurdas, a ponto de não permitir que um homem que precisava de ajuda fosse ajudado. Aqui é só você lembrar de um texto que está lá em Atos 5:29, que você conhece bem. Diz assim, ó: antes importa obedecer a Deus que aos homens. É exatamente o que Jesus está fazendo. Jesus está obedecendo ao mandamento de Deus, indo ao sábado na sinagoga, fazendo bem ao sábado, sendo humanitário com quem estava com fome. É isso que Jesus está fazendo, cumprindo o mandamento, não as regras daqueles homens. Esse texto de Atos 5:29, em que diz antes importa obedecer a Deus que aos homens, está no contexto em que os discípulos são presos, levados ao sinédrio, e os sacerdotes, aborrecidos porque eles estavam curando as pessoas, pregando sobre Jesus, eles dão uma ordem àqueles homens: vocês não podem mais fazer isso. E eles saem de lá dizendo que eles vão continuar fazendo a vontade de Deus. Logo depois, no capítulo 5, isso no capítulo 4 acontece essa cena. Depois, no capítulo 5, eles são presos novamente. E os sacerdotes reiteram para eles: já não lhes demos ordens para que vocês não preguem sobre esse Jesus e façam essas coisas? E aí Pedro então diz: antes importa obedecer aos homens, obedecer a Deus, perdão, do que aos homens. Querido, a quem você tem obedecido? As Sagradas Escrituras e Jesus deixam claro que o sábado é do Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado, lá no verso 5. Ele não diz que é Senhor de nenhum outro dia, ele diz que é Senhor do sábado. Lá em Gênesis 2, você vai encontrar o Senhor Deus dizendo assim: eu santifiquei e abençoei o dia de sábado. E esse mesmo Deus aqui no capítulo 6 de Lucas está dizendo assim: eu sou o Senhor desse dia. Eu criei esse dia. Eu sei o que ele significa. Muito bem. No verso 9, Jesus então faz aquela pergunta retórica se é correto ele fazer o bem ou não ao sábado. Aí eu queria levar você não precisa abrir, eu vou citar aqui para você, se você quiser você abre depois. Lá no capítulo 4:17 de Tiago. Que essa pergunta retórica é óbvia, porque se fosse feita essa pergunta, nós responderíamos que é certo fazer o bem.
E foi isso que calou, e foi isso que os impediu, né, de terem apedrejado Jesus, terem matado Jesus, como era a ideia deles. Mas lá em Tiago 4,17, Tiago reafirma esse princípio de Jesus, que Jesus estabelece aqui, nesse momento, com esses homens. Tiago diz assim, ó, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou repetir. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se Jesus não tivesse curado aquele homem na sinagoga no sábado, Jesus teria cometido pecado. Olha só. Olha que diferença. O princípio é, se você pode fazer o bem, você deve fazer o bem. Deve fazer o bem. Se você não fizer, você está cometendo pecado. Então Jesus estava exatamente ressaltando isso ali. Se ele, Jesus, não fizesse, ele, Jesus, teria cometido pecado. E isso ele nunca fez. Então ele o faz exatamente no momento em que é certo fazer. Estava na sinagoga, estava no sábado, e agora ele ia demonstrar que Deus se importa com aquele homem e que aquele era o momento de fazer o bem. Eu espero que tenha ficado claro para você que o fato de Jesus ter curado o homem num sábado, ele não estava desrespeitando o mandamento. Ele estava cumprindo a lei. Ele estava cumprindo o princípio divino de se importar com seu próximo, de ter compaixão dele, e que se ele não o fizesse, aí sim ele estaria cometendo pecado. Então não há sentido nenhum em dizer que porque Jesus curou no sábado, Jesus desrespeitou o sábado. Muito pelo contrário. Ele estava reafirmando o real sentido da lei, o real propósito de Deus com seus mandamentos, inclusive o do sábado. Eu queria aproveitar então para finalizar com o verso 10, porque aqui tem algo muito interessante. Por 2 vezes, esse homem obedeceu a Jesus. Lá no verso 8, Jesus diz para ele assim: venha para cá e fique aqui, onde todo mundo possa ver. Aquele homem, por ser um aleijado, ele era uma pessoa à margem da sociedade, uma pessoa desprezada. Já era uma vergonha muito grande para ele estar ali na sinagoga. Ele certamente estava lá no finalzinho, se possível lá fora na porta, ou numa janela, tentando ouvir Jesus. Um coraçãozinho apertadinho, na esperança de ter a sua mãozinha deformada mudada por Jesus. E aqui eu acho uma coisa linda, porque se você se sente assim, desprezado, angustiado, a vida tem destruído você ou qualquer coisa parecida, e você está lá na janelinha, lá na porta, já quase indo embora, lembre-se que Jesus sabe quem é você. Ele se importa com você. E se você ouvi-lo, ele vai chamar você para entrar e participar do sábado com ele e sentar-se ali na frente dele, à vista de todos. E você que era desprezado, agora vai estar no melhor lugar, aos pés do Salvador. Que coisa linda. E esse homem, gente, com toda a vergonha que ele tinha, com todo o desprezo que as pessoas sentiam dele, ele obedece. Ser obediente faz toda a diferença. Ele vai lá e senta onde Jesus mandou ele sentar, na frente de todo mundo. E aí lá no verso 10,
O verso 10, novamente esse homem obedece. Imagina a vergonha que seria para ele estender aquela mão. Mas ele ouve a voz de Jesus que diz assim: estenda a mão. E estendendo a mão, a palavra de Deus diz que imediatamente ele foi curado. Pela segunda vez esse homem obedeceu. E a obediência trouxe consequências maravilhosas para ele. Foi muito importante para ele obedecer. Porque se esse homem tivesse vergonha a ponto de não obedecer Jesus, não teria se assentado lá. E se ele tivesse, a vergonha dele fosse maior do que ele estender a mão, ele também não teria sua mãozinha curada. Mas eu volto a repetir o texto bíblico, lá de Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. O aleijado obedeceu e foi curado. Recebeu a bênção. Eu faço uma pergunta para você. Não está na hora de você obedecer também? Pense nisso. Obedeça e receba a bênção de Deus na sua vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que os corações desses amados e amadas tenham sido aquecidos pelas Tuas sagradas Escrituras. Que Deus tenha movido seus corações para a obediência, para ouvir a voz de Deus. Que eles se arrependam, que eles obedeçam, que eles recebam as bênçãos e que eles sejam muito felizes. Não aqui. Aqui não serão completamente felizes, mas quando Jesus voltar, eles vão viver para sempre num lugar maravilhoso, sem morte, sem dor, sem choro nem pranto, num lugar perfeito de vida eterna. Os abençoe e os guarde, Senhor, os proteja das mazelas desse mundo, das doenças desse mundo que tem assolado essas pragas. Por favor, guarde a eles as suas casas, em nome de Jesus. Amém.